Oi, e bem-vindo ao IAM Tech Day. Eu sou Marcos Vinícius, diretor Latam da Tectoric Centrify. Hoje eu vou fazer uma introdução de como a infraestrutura em nuvem tem acelerado o DevOps e algumas coisas que a Tectoric Centrify tem trabalhado para ajudar os seus clientes a se protegerem contra ataques que buscam explorar a presença de senhas e outros segredos em código. Eu vou começar fazendo uma introdução breve. Quem são os usuários que utilizam acesso privilegiado, como esse acesso privilegiado é utilizado hoje em dia dentro de uma organização. Historicamente, os administradores de TI têm sido o principal grupo de usuário quando falamos no uso de acesso privilegiado. São eles, por exemplo, administradores de banco de dados, administradores de sistemas, servidores, redes, etc. Mas os dias de mainframe e aqueles grandes data centers que cada empresa individualmente possuía já ficaram para trás. Hoje, com o advento da infraestrutura em nuvem, né, acompanhado também por esse processo de transformação digital, outros recursos e grupos de pessoas se tornaram expostos ao uso de acesso privilegiado. Encontramos, por exemplo, processos, né, de automação de processos robóticos, que a gente conhece como RPA ou RPA, também empresas que já parcialmente ou até 100% automatizaram o pipeline de entrega de código, entrega de infraestrutura, onde a gente encontra aí a figura do desenvolvedor, né, o desenvolvedor de software. Também um grupo de usuário que a gente chama de usuários de negócio ou outros departamentos que não tecnologia, não TI, começaram a utilizar acesso privilegiado, né? Então, hoje a gente também tem o grupo de funcionários remotos, ou remote workers, que no passado era um grupo bastante definido e pequeno, e que hoje em dia, por conta desse processo de pandemia, praticamente todo mundo teve a experiência aí de trabalhar de casa, trabalhar remoto e acessar conteúdo, né? Tecnologia interna corporativa. E onde a gente encontra esse acesso privilegiado e de que maneira que a gente protege, né, ele? Primeiro passo aí, a gente está falando de proteger acesso a dado crítico, então fazer a gestão de secrets, né, segredos, e segredos dentro do mundo de PAN, a gente conhece como a combinação de usuário e senha, token, chave criptográfica, ou seja, tudo aquilo que eu vou guardar no meu cofre digital agora de maneira segura e começar a auditar, eu conheço como secret, né, segredo. E um passo super importante para isso é o processo de descoberta, ou seja, ter certeza que eu estou armazenando agora no meu cofre digital 100% daquilo que é segredo ou acesso privilegiado dentro da minha empresa. Na sequência, eu quero começar a auditar, né, adicionar uma capa de auditoria para auditar sessões, monitorar sessões, entender o que está acontecendo nessas sessões. E aí também fazer uso de MFA, ou seja, ter um outro fator de autenticação, principalmente quando eu quero validar funcionários, né, pessoas que estão se conectando no meu cofre digital de maneira remota, ou mesmo quando esse acesso é para recursos, né, de grande volume de dados estruturados, como banco de dados. Na sequência, a gente pode falar de proteger acesso a código sensível, né, então a gente pode estar falando de velocidade, escalabilidade, né, de consumo desses segredos, integração com pipelines de desenvolvimento de software. Aí a gente tem segredos que são utilizados em conexão, né, comunicação de aplicativo com aplicativo e não mais interação do usuário administrador. E também contas, né, governança sobre contas de serviço que tipicamente nascem com um propósito específico, com tempo de vida também determinado, para atender um requisito específico desse serviço. Na sequência, a gente fala sobre proteger aí e controlar acesso a ambientes de cloud, então, também por conta aí do tema da pandemia, várias empresas aceleraram esse processo de transformação digital, né, o que ocasionou um consumo muito grande de infraestrutura como serviço, software como serviço, plataforma como serviço, né? E aí a gente está pensando já
que o acesso não acontece mais como acontecia antes, basicamente uma sessão SSH, uma sessão RDP, né, uma sessão que eu estabeleço como servidor de destino, mas esse acesso agora ele acontece muitas vezes de maneira web, ou seja, utilizando somente o meu browser como meio, né, para estabelecer essa comunicação. E finalmente, aí, mas não menos importante, controlar e delegar privilégio em endpoint, servidores ou estações de trabalho. Então, aqui, como é que a gente controla, né, o uso de usuário privilegiado no endpoint por pessoas ou aplicações nesses dispositivos. Bom, isso é uma introdução bem breve, um resumo, né, sobre o tema de PAN, como é que a gente tem trabalhado já há muito tempo PAN dentro da infraestrutura de TI, mas quando a gente pensa nessa evolução que aconteceu, né, ou essa transformação que aconteceu dentro da infraestrutura de TI, transformação digital, etc., como é que o PAN também evoluiu e como é que a gente pode pensar em adotar soluções de gestão de acesso privilegiado dentro do mundo de nuvem, dentro de um mundo de DevOps. Bom, pensando ainda naqueles casos de uso mais tradicionais, a Tycoric possui uma solução, né, que é o cofre de senhas tradicional, que é conhecida como Secret Server. Secret Server é um cofre fantástico aí, e vai te atender super bem quando a gente fala da gestão de segredos permanentes, por exemplo, trocar a senha de aplicações como banco de dados, ou servidores, ou até na gestão e auditoria de sessões que são muito longas. Todavia, quando a gente pensa em DevOps, muitas vezes precisamos de um secret, né, de um segredo para fazer um build, e podemos criá-lo estabelecendo um tempo de vida bastante específico, né, e que geralmente é muito curto, ou utilizando até uma regra de IAM, e você não se importa geralmente com esse secret depois do build, ou seja, esse secret deve ser descartado, né, depois que esse build é realizado. É o que a gente conhece e chama de ephemeral secrets, né? O uso de secrets em grande escala. Nós, aqui na Tycoric Centrify, a gente também acredita, né, que empoderar o desenvolvedor a criar código seguro é talvez uma das melhores alternativas aí para acelerar e melhorar a estratégia de segurança. Por isso, na Tycoric Centrify, a gente desenvolveu um cofre de senhas a partir de uma API, tendo como ponto de partida, né, situações e requerimentos do ponto de vista do desenvolvedor e não do administrador de TI. É o Tycoric DevOps Secret Vault. Bom, com o DSV, né, o Tycoric Secret Vault, eu consigo armazenar segredos de forma criptografada, né, centralizada em um cofre digital, que é 100% SaaS, criar várias instâncias como uma plataforma que é agnóstica e que protege o acesso a esses segredos com uma camada de auditoria. Posso também escolher, né, entre utilizar uma interface através de command line, a CLI, ou uma API, né, todas desenvolvidas aí para velocidade de pipelines de entrega de código que são automatizados e também soluções de RPA, de RPA. Remover o acesso à infraestrutura crítica com segredos dinâmicos para infraestruturas em nuvem, né, como, por exemplo, a AWS, Azure, Google Cloud, e também ajudar aí a importar certificados roots ou certificados intermediários e automatizar esse processo de emissão ou assinatura de certificados para aplicações. Bom, agora entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre os principais desafios aí para a adoção de soluções PAN nesse mundo de nuvem, mundo de DevOps. Dentro de DevOps, DevOps tem sido um instrumento importante, né, nessa nova dinâmica da infraestrutura de TI, acelerando esse processo de transformação digital, com construção e entrega de software, né, updates de maneira bastante rápida e ágil. Então, com certeza, quando a gente fala de transformação digital, o time de desenvolvimento é um dos grandes exponentes, né, e responsáveis por realizar esse processo de transformação digital dentro de qualquer organização. Serviços em nuvem também têm acelerado
a velocidade e a escala de DevOps, né, desses pipelines, produzindo centenas ou milhares de containers, servidores, aplicações de microserviço, que são instaladas de maneira muito rápida em ambientes de dev, teste e produção. Cada container, servidor ou microserviço possui acesso privilegiado, aumentando de maneira drástica e muito rápida a superfície de ataques que invasores podem olhar como portas, né, de entrada para estabelecer um acesso, estabelecer um ataque. Um outro tipo de vulnerabilidade que tem ganho destaque, né, principalmente nos últimos tempos, é a presença de secrets ou credenciais chumbadas diretamente em código. O GitHub, como um exemplo, é uma solução para repositório de código, e eles possuem uma ferramenta chamada de Secret Scanning, que habilita por padrão, que é habilitada, né, por padrão em todos os repositórios públicos hoje em dia do GitHub. O GitHub diz detectar por semana uma média de 100 mil alertas com potencial presença de secret, né, presente diretamente no código e exposto em repositório público do GitHub. Uma vez que você faz um push para um repositório que é público, né, não tem muito caminho de volta. Então, o GitHub basicamente hoje tem enviado notificações, né, desses potenciais secrets encontrados para os provedores de serviço para que eles tomem alguma ação com esse alerta e façam, né, a remoção ou revoguem esse secret diretamente do lado do servidor. É um erro bastante comum e o ser humano faz bastante coisas de maneira repetitiva, então também é um erro que se repete cada vez mais e tem crescido cada vez mais. Não sou eu criticando desenvolvedores, né, porque codar é um trabalho super difícil, complexo, e por ser super difícil e complexo, também tá suscetível a erros, né. Agora, se a gente explorar um pouquinho sobre as capacidades, né, do DevOps Secret Vault da Thycotic Centrify, o DevOps Secret Vault, ele possibilita, primeiro, um alto número de requisições e chamadas de API, além de integração com diversas ferramentas de cloud e build, né, de pipelines. Essa solução foi desenvolvida utilizando uma arquitetura de AWS, que possibilita crescimento elástico para os tenants dos nossos clientes, né? Ou seja, facilmente, se eu tenho um período de alta demanda ali, eu consigo crescer a minha subscription para atender a essa alta demanda, essa grande quantidade de requisições à API. A gente tem uma foto aí na tela que a gente pode conferir alguns dos métodos de autenticação, como, por exemplo, o método de password, que a gente utiliza geralmente para contas onde tem pessoas, né, humanos utilizando, e a autenticação do tipo client, caso você queira fazer algum bootstrap, integração com ferramentas de CI/CD, e a autenticação cloud, caso você esteja buscando aí gerenciar objetos que estão dentro da sua infraestrutura de nuvem, né, do teu provedor de cloud. Se você está fazendo também um bootstrap de aplicação, utilizando, por exemplo, Jenkins ou Ansible, e precisa passar uma credencial, né, de autenticação, utilizando esse método client, você consegue gerar uma URL que é válida somente uma vez, e isso facilita bastante, então, esse processo de bootstrap e integrações. Essa é uma revisão bem rápida de algumas das características principais do Thycotic DevOps Vault, ou DSV, como a gente chama também, e também qualquer coisa que a gente consegue guardar aqui dentro desse cofre DevOps, ele vai ser armazenado em formato JSON, utilizando uma Key Value Pass. Algumas as linguagens, né, que a gente suporta aqui no cofre de senha, e também o OpenID, né, que é uma forma mais amigável, por assim dizer, para single sign-on. Então, se você está utilizando qualquer um desses provedores conhecidos como, por exemplo, Ping ou Okta, né,
basicamente para pessoas, humanos utilizando esse acesso, você pode fazer uma chamada via command line, CLI, ele abre um browser, você se autentica, utilizando também a MFA, né? Isso para contas, de novo, utilizado por pessoas, né? Obviamente não é relevante quando a conexão do tipo app to app, né? Aplicativo para aplicativo. A gente comentou antes sobre segredos dinâmicos, né? Dynamic Secrets. Acho que esse slide aí ajuda a entender um pouquinho melhor como o Tycoric DSV ajuda na gestão de segredos dinâmicos, né? Nós temos dois elementos aqui embaixo, então eu tenho o Base Secret e o Dynamic Secret. Você fornecendo o secret, né, para uma aplicação, onde aqui no nosso slide a gente tem um exemplo ali em cima, do lado esquerdo, chamado de DevOps Tool, mas pode ser qualquer outra aplicação, né, fazendo a chamada para um secret. E, obviamente, esse secret é ephemeral, né, e deve expirar uma vez que atinge ali seu tempo limite de vida que foi pré-determinado. A primeira coisa que você pode notar é que não precisa se preocupar quanto aos secrets que você está entregando para esse endpoint. Você tem tanto o seu Dynamic Secret quanto o Base Secret guardados, né, no seu cofre de senha, porém, o seu Base Secret, que é responsável, né, por gerar os Dynamic Secrets, ele nunca fica exposto, né, ele está sempre guardado ali no cofre de senha, e é ele, então, que tem e possui acesso à tua infraestrutura de nuvem, por exemplo, AWS, né. Ele também é responsável por gerar esses Dynamic Secrets, que, por sua vez, não possuem nenhum JSON, nem nada dentro dele. Basicamente, ele faz um link, né, entre o endpoint, que no nosso caso aí da figura é o DevOps Tool, e o seu Base Secret, que seria o secret original. Bom, Tycoric possui uma oferta gratuita, né, do DevOps Secret Vault, do DSV. Você pode começar a utilizar ele de maneira imediata, né? Essa oferta é uma oferta 100% gratuita. Você pode utilizar ela no seu próprio ambiente, com os seus próprios fluxos aí de DevOps. Possui capacidade também de criação, armazenamento e pesquisa de até 250 secrets, né? Quantidade de chamadas de API de até 2.500 APIs por mês. E, como eu disse, ele é free, não expira, então você pode se tornar um cliente, um assinante, né, da solução paga, uma vez que essa quantidade de chamadas de API se torne suficiente e você precise fazer o upgrade para a nossa versão paga. Aqui também tem meus contatos, caso tenha alguma dúvida, queira trocar uma ideia sobre DevOps, sobre cofre de senhas, etc., a gente segue super à disposição. Agradece uma vez mais ao pessoal da organização do IAM Tech Day, em especial ao Alfredo. E então aí meus contatos, a gente segue conversando aí. Obrigado.